Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto. Hoje a gente vai ter mais uma live super importante com o professor Luiz. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre a tragédia das queimadas aqui no Brasil. Acho que um assunto extremamente relevante, ainda mais por causa dessa questão que está muito em alta. Então, eu acho que vai cair no Vestiba, vai cair no Enem, enfim, para a vida, né, gente? Peguem seus cadernos, peguem seus bloquinhos de anotação, aquilo tudo que vocês estão cansados de saber, né? E vamos participar da live, perguntem, mandem suas dúvidas, comentem. E lembrando, pessoal, que a gente vai ter sorteio ao final da live. Então, assim, quem comentar vai estar automaticamente participando do sorteio. E um recado para vocês, para os ex-ganhadores, ex-ganhadores é bom, né? Para os ganhadores das outras lives do sorteio e do ganhador dessa live do sorteio de hoje, o chefe vai estar no cursinho sexta-feira à noite para entregar os prêmios. Então, quem ganhar pode ir buscar sexta-feira à noite o prêmio. Tranquilo? Então, muito boa live, professor, e sejam todos muito bem-vindos. Beleza, muito obrigado. Quero dar primeiramente boa noite a todas e todos, né? Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, né? Primeiramente, eu queria dizer que esse tema foi escolhido não por acaso, por duas questões, né? Então, a primeira é referente a essas notícias que a gente tem acompanhado aí ultimamente, né? E o outro é uma coincidência com fatos que aconteceram já no ano passado, né? Que já anunciaram o problema que estava por vir, né? E que novamente se repetiu nesse ano 2020. Por que eu digo isso, né? E eu vou começar perguntando o que está acontecendo na Amazônia, né? Isso que está acontecendo lá é uma coisa normal? Ela tem um agravante, né? O que está acontecendo de maneira geral, né, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, nas florestas pelo Brasil e pelo mundo? Travou aí também, prof? Não. Bom, vamos lá então. Eu vou só ler esse trechinho para vocês, né? Depois eu acho que as professoras vão deixar disponíveis lá no grupo, né, para os alunos do cursinho, né? E a gente também pode tentar disponibilizar de alguma maneira para os outros. Mas uma informação, né, recente agora desse ano. Então, segundo dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, durante o período de junho a novembro, grande parte do país é acometida por queimadas. Então, esse é o nosso período de seca no Brasil. Tá? E ele acontece basicamente em todas as regiões, com maior ou menor intensidade. Por que a gente fala com maior ou menor intensidade? Porque existem regiões que estão mais suscetíveis à seca, então as regiões que têm clima tropical, né? E as regiões que diminuem um pouquinho a quantidade de umidade, a quantidade de água, a quantidade de chuva durante o ano, né? Mas não tão significativamente. Então, por exemplo, clima equatorial e o clima subtropical, tá? Que é o nosso aqui do Paraná. O fogo, normalmente, ele é empregado para fins diversos na agropecuária, na renovação de pastagem, na remoção de material acumulado ou no preparo do corte manual em plantações de cana-de-açúcar. Tá? A cana aqui é um exemplo. É uma alternativa eficiente e permitida por lei. Tá? O problema é que quando esses incêndios que podem ser controlados, eles se descontrolam, né, os prejuízos eles são imensos, né, incalculáveis, que é o que a gente está vendo aí nos noticiários, tá? É importante a gente diferenciar primeiro o seguinte: eu coloquei queimadas ali, né, justamente para fazer uma provocação,
Porque existe uma diferença entre incêndio florestal e queimadas. O que seriam os incêndios florestais? Seriam incêndios que ocorrem nas florestas, né, por qualquer motivo. Então, sejam eles provocados pelo ser humano, né, com dolo ou sem dolo, né, sem a intenção ou com a intenção de provocar esse incêndio descontrolado, ou então por fenômenos da natureza, como, por exemplo, a própria radiação solar, raios, né, em tempestades, etc. E as queimadas, elas são a prática agrícola. Então, quando a gente fala em queimadas, né, a gente está falando de prática agrícola. E aí, por que eu falei que é uma provocação? Porque a gente vai ver que praticamente aí, mais de 70% dos focos de calor, dos focos de queimadas, eles são oriundos da prática agrícola. Aliás, 70% dos incêndios florestais eles estão relacionados às queimadas, que é da prática agrícola, tá bom? Então, os estados que tradicionalmente têm o maior número de focos são Mato Grosso e Pará. E aí a gente faz uma associação ao que a gente chama de fronteira agrícola, que são áreas, né, porções que bordam, né, que estão na fronteira da floresta amazônica, né, que são áreas que foram ocupadas pelos gaúchos, né, os sulistas, né, na verdade, a partir da década de 70, e, e, e que tradicionalmente são áreas de desmate, tá bom? Vamos para frente, por favor. Então vamos lá, focos de calor, né? Então as queimadas são praticamente na preparação do solo para agricultura. Foco de calor, ele não é necessariamente queimada, tá? Não é necessariamente incêndio. São imagens que são transformadas a partir de calor, tá? E esse calor pode ser por incêndio, pode ser numa carvoaria, pode ser em qualquer lugar onde tenha um foco de calor, tá? Ele é captado por satélites de infravermelho. Pode passar, por favor, professora? E aí, né, tem alguns dados, né, são dados do IBGE até 2003, que trazem ali os focos de calor, tá? Pode passar também, prof, eu trouxe só por uma questão de curiosidade, tá? Então, o foco de calor é qualquer temperatura registrada acima de 47 graus Celsius, né? Não precisa ser necessariamente um incêndio. As queimadas eu já falei o que que é, e o incêndio florestal também, tá? Então, pode passar, prof, por favor. Bom, hoje, né, o que a gente está enfrentando? Então, hoje a situação mais grave é a situação do Pantanal, tá? Houve um aumento de 220% do número de focos de incêndio de 1º de janeiro a 31 de agosto em relação ao ano passado. Foram 10.153 focos de calor. No mesmo período de 2019, foram contabilizados somente 3.165 casos. Tá? Os estados campeões na detecção de queimadas no mês de agosto foram Amazonas, em agosto, na Amazônia foram Pará, Amazonas e. Pode passar, prof. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, que é um vídeo assim ilustrativo, que trata sobre o que a gente conhece como rios voadores. E aí depois eu vou explicar e vocês vão entender o porquê que eu estou colocando isso para vocês, tá?
Prof, tá saindo som, será? Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial, porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí, onde ele desce, é um vento seco, ele rouba umidade da superfície. Então, uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Gabão Norte, Buenos Aires Sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e pode até anos. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, é chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente vai ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Pra você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o Rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o Rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida, e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserto, quase não chove. Então o mistério era o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. Ele está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires e São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul é produzido nesse. Então, as hidrelétricas, então, a agricultura, indústrias, grandes centros. E a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta, eu chamo o maior parque tecnológico que a Terra já conheceu. E o que pode ser feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Então, algumas informações importantes que ele falou ali. A primeira é o seguinte: nós estamos numa região aqui, a nossa região, né, em cima do Trópico de Capricórnio, que se não existisse a Amazônia, seria um grande deserto. Então, essa é a primeira informação. Olha só a importância da Amazônia, que está a 4.000
5.000 quilômetros de distância da gente, né? Para o nosso clima aqui, né? Na região sul e na região sudeste. Então, a primeira informação é essa. A segunda informação é que a Amazônia é um dos únicos lugares no mundo que é capaz de produzir a sua própria água. Então, você veja, seu próprio alimento, né? As árvores produzem aquilo que faz com que elas cresçam. Nós aqui utilizamos a água, a umidade que vem do oceano e a umidade que vem da Amazônia. Nós não produzimos a nossa umidade. Então, nós dependemos de algo que acontece lá na floresta amazônica. E ali ele colocou no finalzinho, né, que a floresta amazônica, principalmente, né? E aí a gente não está nem falando do Cerrado e nem do Pantanal nesse momento, porque ambos os outros biomas dependem também da Amazônia. O desmatamento dela, causado pela atividade agropecuária, pelo aumento da atividade agropecuária, pela expansão dessa fronteira agrícola, vem causando transtornos para a gente. Porque assim, ó, eu vi, me desculpe, prof, eu estou acompanhando também aqui as perguntas pelo, pelo celular aqui ao lado, tá? Então, assim, existem algumas coisas que eu já vou comentar aqui. Porque além a- ao início dos incêndios florestais, nós temos também o clima, né? Então, um clima seco é suscetível a isso, tá? Então, quanto menos árvores, menos evaporação, mais seco fica o clima, né? Se você tem menos umidade sendo lançada na atmosfera pela Amazônia, nós teremos menos umidade também aqui na nossa região, tá? E outra informação importante que ele colocou ali, né, que o autor colocou ali no vídeo, é de que a água evaporada, evapotranspirada pelas árvores da Amazônia, ela excede o volume de água que cai no Oceano Atlântico através do Rio Amazonas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de água evaporada por dia lá, tá? E aí eu coloquei algumas notícias. Eu não coloquei a fonte ali, mas é da Folha de São Paulo, é da revista Exame, é da revista Galileu, tá? Não é do WhatsApp, tá? Então ali, ó, uma das notícias, ó, recente agora, do mês de agosto, é que a Amazônia bate novo recorde nos alertas de desmatamento, né? Sinais de devastação atingem mais de 3.000 quilômetros quadrados no semestre, um aumento de 25%. Desmatamento da Amazônia dispara de novo em 2020. Dados de satélite revelam um aumento de 34% na taxa de derrubada da floresta nos últimos 12 meses. Desmatamento na Amazônia aumenta 34,4% em 2019 e é o maior desde 2008. Essa notícia já é do ano passado, tá? Até junho de 2020, o bioma teve 14 meses seguidos de aumento de destruição. Julho apresentou queda, mas com taxa de desmate elevado, tá? Então você veja, né? Está acontecendo, os dados são preocupantes mesmo. Pode passar, prof, por favor. E aí, gente, eu coloquei aqui o que os ambientalistas têm dito, né? Então, são 5 itens. Primeiro, que explicam esse aumento, né? E essa secura toda. Então, o primeiro é que o desmatamento realmente aumentou, né? Embora o nosso ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, tenha dito recentemente que a Amazônia precisa de soluções capitalistas, é justamente o avanço da floresta, o avanço das atividades econômicas sobre a floresta que tem causado os problemas, tá? O corte de árvores foi 66% maior em julho, segundo o Instituto de Pesquisa Amazon, tá? Já o INPE, que adota outra metodologia, apontou um crescimento de 278% ao mês. E eu preciso destacar para vocês que isso aqui não é desse ano, isso aqui é do ano passado, tá? Mas vocês já vão entender o porquê que eu estou trazendo os dados do ano passado e não desse ano. Pode passar, por favor, prof.
Então, né, os cientistas são unânimes em dizer que a Amazônia não precisa de mais áreas agrícolas, que ela precisa né, que essas áreas agrícolas elas precisam de tecnologia para produzir mais, tá? O aumento da área ele não é algo que determina o aumento da produtividade também. E aí, gente, para alguns cientistas, a floresta não conseguirá se regenerar se o desmatamento chegar a 40% da mata. Outros já estimam que 25% é o limite que ela suporta para ela conseguir se regenerar sozinha. É por isso que não se deve deixar o meio ambiente nas mãos de quem não entende do assunto. Tá? Isso quem falou foi o Instituto, o Marcus Bucker, não sei falar o nome dele ali, que ele é diretor do Instituto de Biociências da USP. Tá? A gente não está falando de qualquer universidade, é a USP, a maior universidade brasileira. Pode passar, professor, por favor. E aí, né, as queimadas já dispararam no ano passado. Então, você veja, em relação ao ano anterior, isso no ano passado, né, ela já era 70% maior, e esse ano nós já batemos o recorde do ano passado, tá? E ali embaixo, né, o pesquisador ele destaca o seguinte, que isso tem a ver com o crescimento das áreas de pastagem. Pode passar, prof, por favor. Né, eu não vou entrar em detalhes ali, muitos detalhes. E aí ele explica como é que o fazendeiro ele faz para derrubar a mata. Porque a floresta amazônica é difícil até de você fazer uma fogueira dentro da floresta, porque a umidade é tão grande que o fogo não pega. Tá, professor, mas por que então que está pegando fogo? Por que essas áreas úmidas estão pegando fogo? Então, a primeira coisa que os fazendeiros fazem é cortar a parte de baixo, tá? O extrato de baixo da floresta. Então, eles retiram a umidade que está abaixo da árvore. E aí, retirando essa umidade que está abaixo da árvore, fica mais fácil deles atearem fogo. E aí, depois que as árvores já estão queimadas, eles só vêm com o correntão, que é o que eles chamam. Né? Então, eles pegam um trator, não, dois tratores, amarram umas correntes nele e passam derrubando as árvores. Tá? Bom, vocês lembram esse ano, né, com as queimadas, nós vimos uma notícia que São Paulo ia ter chuva da fumaça que estava vindo da Amazônia, mas no ano passado nós também tivemos isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês depois, tá? Talvez tenha sido até mais intensa essa chuva do que esse ano. Muitos de vocês vão lembrar disso. Pode passar, prof, por favor. Aí a fiscalização diminuiu, né? E aí, quando a fiscalização diminui, né? Se você tem 30% de redução de operações do combate ao desmatamento, é lógico que você está dando um recado para os fazendeiros, ou para aquelas pessoas que desmatam, porque nem todo fazendeiro ele é assim, né? Ou para aquelas pessoas que desmatam, né? Ó, desmate porque não vai ter fiscalização. Pode passar, prof, por favor. Aí, só para vocês verem, né, a evolução ano a ano, então, 1940, nós tínhamos ali, esse mapa é do uso do solo pela agropecuária, então nós tínhamos uma quantidade, eu vou direto para 2010, observe ali, né, como o verde escureceu, né, então nós tivemos um aumento aqui na faixa. Prof, se você puder passar o mouse para mim, só para eles observarem ali o norte do Mato Grosso e o Pará em 2010, só para eles verem até onde que está chegando a área verde ali, tá? Que é a área de pastagem, tá? E aí, se vocês olharem para 1940, vocês vão ver que o estado do Mato Grosso quase não tinha plantações, e hoje ele está quase que totalmente ocupado ali pelas plantações. Essa região, essa faixa ali que pega o Mato Grosso, o Pará, é chamada de fronteira agrícola. Pode passar, prof, por favor. E aí, né, nós tivemos o caso do diretor do INPE que foi demitido, que foi exonerado pelo presidente da República no ano passado,
né? Esse cara, o diretor do INPE, mais para frente ali, apareceu, professora. Obrigado. Se você quiser passar, prof, para mim ali, mais esse, né? Eu vou ler rapidinho, só para ver quem é o diretor que foi demitido no ano passado. Então, ele possui graduação em Engenharia de Telecomunicações, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Campinas, doutorado em Física, livre docência e Física Experimental pela Universidade de São Paulo, exercia o cargo, né, de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem experiência em física, com ênfase em física dos fluidos, física dos plasmas, descargas elétricas, né, e outros temas. Foi presidente da Associação Brasileira de Física e membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Né? Então, esse senhor, foi demitido porque, segundo, né, os nossos governantes, ele era incompetente para ser diretor do INPE. Tá? Pode passar, prof, por favor. E aí, nós tivemos a perda das doações internacionais, né? Então, alguns países que ajudavam, que mandavam dinheiro para combater os incêndios na Amazônia, né, pararam de mandar esse dinheiro porque eles estavam vendo um regresso nas políticas ambientais brasileiras. E eles falavam assim: bom, eu não vou botar meu dinheiro lá porque vai ser desperdício, né? Então, eles pararam de mandar o dinheiro para a Amazônia. Pode passar, prof, por favor. E aí, né, quem foram os culpados foram as ONGs, segundo os governantes, as ONGs que estavam tacando fogo no mato, né? E nesse ano, os culpados foram, né, as populações tradicionais lá, os indígenas, né? Segundo os nossos governantes, os indígenas, né, foram os grandes ateadores de fogo, né, no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal. Pode passar, prof, por favor. Pode passar esse também, prof. Vamos para frente. E aí eu quero mostrar para vocês quais foram as consequências desses incêndios todos no ano passado e que também aconteceram esse ano. Então vão ser 2 videozinhos que dá para passar um seguido do outro, tá, prof? Beleza. Por favor. Moradores de São Paulo levaram um susto com a cor e o cheiro da água da chuva que caiu ontem. Às 13h30 da tarde de ontem, os faróis dos carros já estavam acesos para iluminar o que parecia noite. Escureceu totalmente, estava tudo preto. Eu saí do banheiro assim, da noite. Todo mundo ficou, nossa, já deu de noite, mas ainda não é de noite. Se a escuridão do céu estranha e fora de hora já impressionou, os moradores de São Paulo tomaram ainda um outro susto com a cor da chuva. Muita gente coletou essa água cinza chumbo que caiu do céu e que tem um cheiro forte de fumaça. Telespectadores de várias regiões de São Paulo nos mandaram imagens da água escura. Observando o movimento das nuvens e as cores do céu em outras regiões do país, essa meteorologista não tem dúvida. Isso é fuligem. Várias áreas do interior, o ar ele parecia estar amarelo. A professora de Ciências Atmosféricas da USP analisou imagens da NASA. A Agência Espacial Americana captou aumento nos focos de queimadas no norte e centro-oeste e o corredor de fumaça que chegou à região sudeste. Por causa de uma frente fria que estava se deslocando pela América do Sul, fez com que essa fumaça, esses vermelhos indicam a quantidade de fumaça, se desviasse para cá, para o estado de São Paulo. Como tinha muito material particulado por causa dessa fumaça, a própria chuva naturalmente lavou e trouxe aqui para baixo. Numa primeira análise, a bióloga da Universidade de São Caetano do Sul se assustou com a quantidade de fuligem encontrada na água. Quando nós medimos a turbidez, ela está pelo menos 7 vezes mais do que deveria ter uma água, como a água de chuva, tá? Então, isso é uma coisa muito preocupante.
Os pesquisadores do Instituto de Química da USP também ficaram impressionados. Está muito escuro, eu nunca vi. Nossa! A equipe vai analisar todos os poluentes da chuva de ontem. Os primeiros resultados confirmaram o que dizem os meteorologistas. Entre os compostos de carbono, os chamados carbonetos, foi encontrado um poluente característico de queimadas. Entre os hidrocarbonetos, tem o reteno, que é um marcador de queimada. Então, quando a gente vê reteno na amostra, tem influência de queimadas. Com a notícia mais comentada desta noite surpreendente, que começou por volta das 3 horas da tarde. Certamente a noite mais longa do ano até agora. E o que todo mundo se pergunta é por que o dia escureceu tão rapidamente e também por que o céu estava com uma mistura de tons que iam do vermelho ao amarelado. A Patrícia Pikoski está conosco ao vivo e ela traz informações sobre isso. Boa noite, Patrícia. Oi, Tramontina. Agora sim, boa noite de verdade, né? Essa segunda realmente pegou todos nós de surpresa. Nesse momento cai uma garoa fininha aqui na Zona Sul, tá ventando também, faz bastante frio. E olha, o tempo virou por volta das 3 horas da tarde, ficou tudo escuro, inclusive ventou bastante. Tanto, gente, que uma árvore caiu lá na Avenida Agenor Couto de Magalhães por volta das 4h40 em Pirituba. Ninguém se feriu, mas 2 faixas da avenida chegaram a ser interditadas. Vamos entender essa escuridão dessa segunda agora na reportagem. As nuvens carregadas no meio da tarde sinalizavam a mudança no tempo. O que os paulistanos não esperavam era que, de repente, o dia virasse noite. Às 3 da tarde, o céu da região do aeroporto de Congonhas ficou escuro e foi tomado por um ar avermelhado. Mal dava para acreditar que ainda estávamos no meio do dia. O mesmo aconteceu na 23 de maio, na Marginal Pinheiros e em outros pontos da capital. A mudança de cor, segundo os meteorologistas da Climatempo, é da fumaça de queimadas no centro-oeste e também na Bolívia, que chegou a São Paulo junto com a frente fria. As nuvens pretas e densas eram de assustar. Conforme os minutos iam passando, o céu fechava ainda mais. Às 4 da tarde, o Globocop fez esses registros. A cidade completamente escura e encoberta, apenas dos faróis dos carros. O colega de trabalho brincou dizendo que era um eclipse. Era eclipse, porque não pode ser. Deixar o tempo assim ficar tão escuro, né? Só pela janela que eu tava vendo, que tava escurecendo, eu falei, meu Deus, eu chego de noite na empresa, vou sair de noite. O que aconteceu, também segundo a Climatempo, é que o céu da capital foi tomado por uma nuvem de grande extensão e de aproximadamente 12 quilômetros de altura. Ela se concentrou na zona sul da cidade e por isso anoiteceu. A chegada da frente fria também derrubou as temperaturas e a combinação com a alta umidade do ar ainda provocou muita neblina. Ficou um pouco confuso porque você pede Professora Ana, vai eu ver acho se que vai tá ver. bom. Obrigado. Então, vocês vejam, né? A fumaça das queimadas do Centro-Oeste e da Amazônia chegaram na região Sudeste, né? Então, é importante a gente pensar que a gente não está tão distante assim, né? Quando a gente trata de clima, de fenômenos climáticos e de fenômenos, né? Que são influenciados por vento, tá? Não existe distância. Observe essa imagem que a professora colocou ali, né? Então, eu coloquei 4 fotos de uma sequência de fotos de satélite. Então, esse cinza clarinho, né? Esse branco mais clarinho ali, é fumaça de queimada, tá? E vejam como é que ocorre a circulação, né? Então, ela acompanha aqueles rios voadores. Então, foi por isso que eu resolvi passar aquilo, porque os ventos que transportam a umidade. Mas se não tem umidade, eles vão transportar aquilo que está em suspensão.
Então, eles transportaram a fumaça, ó, dia 14/9, como é que estava, né? Aí nós tivemos ali dia 16/9, né? Outra foto de satélite. E vejam que essa porção toda acinzentada, esbranquiçada ali, são todas as fumaças que estão vindo dessas áreas que formam a fronteira agrícola, que formam as áreas de pastagem, que formam as áreas da agropecuária, na região centro-oeste, na margem da floresta amazônica. E dia 19/9, olha como é que tá, olha onde estava essa fumaça, ela estava passando exatamente pela região sudeste do Brasil, né, um pouquinho, existem estudos que falaram que chegou até em Curitiba, né, parte dela também chegou aqui na nossa região, no sul do Paraná, né, mas com menos intensidade. Tá? Então, observe ali que as fotos de satélite não mentem. Então, elas acompanham justamente aquele curso dos rios voadores do início do vídeo que eu mostrei para vocês. Tá bom? Pode passar, prof, por favor. E aí tem, né, mais uma explicação sobre os rios voadores. Eu acho que a gente tem, né, prof, mais uns 5 minutinhos aí. Dá para passar esse vídeo aí, esse link. Que agora vocês entendendo o que são esses rios voadores, vocês podem assistir de novo para compreender todo esse processo, né? E que eu expliquei para vocês aqui durante essa live. Será que é o mesmo, prof? É o mesmo. Ah, então não precisa passar, prof. Bom, a não ser que... Bom, eu acho que vamos passar, né? Porque aquela hora que nós passamos tinha só 11 pessoas, agora tem 17. Né? Acho que dá para a gente assistir novamente. Aí eu vou explicando enquanto ele vai falando ali. A minha voz sai junto, né? Sai. Uhum. Ah, então tá bom. Um pouquinho mais baixinho. Deus. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos. Então ele está mostrando ali, né, que os trópicos são as regiões onde formam os desertos, né? Que são áreas da onde saem os ventos, né, os úmidos, né, de onde sai a umidade do solo, né? Então vejam que na região equatorial é mais úmida, né? Esse vento sobe para a atmosfera, depois ele desce seco, vento frio e seco, né? E aí ele avança na superfície em direção às regiões equatoriais, sobe novamente porque é mais quente, né, menos denso. E aí ele fala agora ali a região que, caso não existisse a Amazônia, seria um grande deserto no Brasil, justamente por estar sobre o trópico de Capricórnio. E ninguém entendia o porquê que não era um deserto. E aí começaram a se fazer estudos e entenderam que, na verdade, essa umidade toda ela vem da Amazônia. Então, o que a gente escuta muito, né? E eu falei naquela live sobre clima, sobre a zona de convergência intertropical, né? Que é aquela zona de umidade que vem da Amazônia até o sudeste durante o verão. E a gente vai ver que até o final do ano, né? Ela é mais comum. E aí ele está explicando ali que já vem uma umidade do mar, né? E aí as árvores na Amazônia são tão grandes que elas buscam a água lá no subsolo e elas produzem a própria água para chover mais para frente na floresta. Então elas vão produzindo a própria água, né? Um dos únicos lugares no mundo onde ela produz, onde a floresta produz a sua própria água. E ali ele fala, né, sobre a quantidade de vapor que é lançado na atmosfera. Então, além de tudo, ainda existe uma questão atmosférica sobre a Amazônia que favorece a formação dessa grande floresta. E aí ela lança mais umidade, umidade na atmosfera do que o rio Amazonas no Oceano Atlântico. Aí, professor, eu vou pedir para você dar um pause na hora que mostrar a flechinha ali, né, do tal do rio voador, né?
árvore, as folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamadas aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores. Pode dar um pause, prof. Então, o que acontece nesses rios voadores? A umidade é produzida na Amazônia e a tendência é que ela fosse em direção ao Oceano Pacífico. Porém, quando ela chega no Oceano Pacífico, próximo ao Oceano Pacífico, ela encontra uma barreira, que é a Cordilheira dos Andes. E aí ela acaba desviando para a Bolívia, o Paraguai, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil, que é o que vai aparecer ali na imagem agora. Pode dar um play, prof, por favor. De Cuiabá, Buenos Aires, São Paulo, Los Angeles, é uma região verde. Pode dar um pause, prof. Então, e aí essa faixa desse rio voador, que é essa porção em azul, tá? Na previsão do tempo, vocês vão escutar como zona de convergência intertropical, porque é a zona de convergência dos ventos que vem do sul, né? E também da porção, né, de ar mais seco, por exemplo, que se forma geralmente no interior do Brasil, e aí esse corredor ele acaba se formando nessa região. Pode dar o play, prof, por favor. É 70% do PIB da América do Sul é produzido. Então, as hidrelétricas, então, a agricultura. Então, é importante a gente pensar isso, né? Nós estamos na região que produz 70% do PIB da América do Sul, correndo o risco de virar um grande deserto se nenhuma atitude for tomada em relação a essas queimadas e esse avanço da agropecuária de maneira indiscriminada sobre a floresta amazônica e o cerrado. E agora o Pantanal, né? A gente vemos problemas no Pantanal. E aí, prof, pode dar um pause para mim? Pode voltar só um pouquinho? E aí ele traz, pode dar um pause. Ali onde é que estão os focos de incêndio. Veja que é bem na zona de fronteira agrícola, né? Bem na área onde cresce a produção agropecuária no Brasil, né? As áreas de produção agropecuária. Pode continuar, prof, por favor. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Beleza. Então você veja, né? A gente está transformando, como ele falou, uma usina, né, ambiental em nada, né? Uma produtora de água para os nossos reservatórios aqui, que a gente precisa para produzir energia, para a gente ter abastecimento, né? E a gente está acabando com essa nossa fornecedora, né? E estamos defendendo isso, né? Através de políticas públicas aí, né? De fortalecimento dessas políticas públicas, porque a partir do momento que você tem governantes que não olham por esse lado, né? A gente também é condizente quando a gente elege eles, tá? Pode passar, prof, por favor. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Eu dou um conselho para vocês. Plantem árvores, né? Cultive áreas verdes, né? Aproveite aí um espaço que vocês têm na casa de vocês e cultive a área verde. Né? Antes de ontem, eu assisti um vídeo no Facebook lá de um rapaz que pegou balão de bexiga, né? Encheu com gás hélio com 20 mudas de jacarandá e soltou, né? Soltou lá na região do Pantanal. E aí esse balão vai estourar e essas sementes vão cair. Ele soltou pelo menos uns 40 balões. E cada balão, né, nós temos aí, ele colocou 20, 30 sementes, né, de árvores. Né? A gente pode ajudar de alguma maneira, tá? Indiretamente. É isso, prof. Eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo, os comentários que eu fui vendo ali,
né? E aí eu abro agora para as perguntas aí, os questionamentos. A sua presença e essa questão da gente discutir esse tema que, ao mesmo tempo que é triste, ele é extremamente importante, né? Então, que nem você falou agora, vamos lá, vamos plantar árvores. A própria UEPG agora está parado, né? Mas eu sei que o Viveiro Florestal, eles fazem muitas campanhas de mudas nativas daqui da cidade, para você poder ir pegar e plantar, então... se as pessoas se interessarem em buscar essas mudas, né, seria bem interessante. Teve agora o Dia da Árvore também, que o pessoal, eu não sei qual o projeto que foi na cidade, mas eu vi que eles distribuíram mudas na cidade para serem plantadas, né? E eu acho que a gente precisa discutir, a gente sabe que os políticos não estão ao nosso favor, né? Então, assim, é um assunto extremamente importante e a gente precisa estar ali falando, abordando, conscientizando, né? Sim. E a gente agradece muito, professor, e eu vou começar com as perguntas, pode ser, professor? Claro, claro. Deixa eu só, prof, complementar, o Claro. projeto foi do IAT, que é o antigo IAP. Isso. Obrigada, Isso. obrigada. Eles distribuíram mudas, e você sabe que se você chegar lá e falar, eu vou até dar o nome dele aqui, o Ivan, né, ele que não me escuta falando isso. Você pode solicitar para eles, né? Eles têm mudas urbanas lá, de árvores urbanas, né? Você solicita com documento, e se tiver disponibilidade, se tiver como fazer a doação, eles vão doar, eles ajudam, né? As mudas lá muitas vezes estragam, porque não tem para quem doar, né? Então, Não tem para assim, quem doar. vale uma conversa, um e-mail, né? Se você quiser fazer uma Com boa certeza. ação, procurar lá eles, né? Fica ali na continuação ali da rua, como é que Comendador Miró, né? Quase chegando lá na rodoviária lá. Mas é isso aí. Então vamos lá, professor. A primeira pergunta é: o que causam as queimadas naturalmente? Eu vi que no começo ali da live você acabou respondendo algumas das questões, né? Você até falou, eu dei uma olhadinha aqui, prof. Então assim, nós temos ali uma combinação, né, de fatores que podem provocar os incêndios florestais, né? Porque se a gente falar em queimada, é a prática da agricultura. Então, se a gente está falando de algo natural, são incêndios florestais. E aí esses incêndios eles podem ser provocados pela radiação solar, né? O tempo muito seco, né? A radiação solar, e também por conta de raios, né? Raios, né, que podem atingir aí as regiões que estão secas. E é lógico que numa estação úmida, né, é mais difícil de acontecer os incêndios florestais. Agora, numa estação mais seca, né, que é esse período que pega aí de junho até setembro no Brasil, que é o período crítico, você veja, ó, aquelas notícias que eu passei do ano passado eram de agosto e setembro. Né? Coincidiu, não é coincidência, né? Todo ano acontece isso. Dá para a gente se preparar. Dá para a gente se preparar para diminuir o impacto desses incêndios florestais, né? Os dados Ainda mais estão aí. quando a gente vê que tem um padrão, né? Aonde esses incêndios têm ocorrido, não são lugares aleatórios, né? Mas tem um padrão bem estabelecido, como o professor colocou, que é aí na área da divisa, né? Mesmo, Sim, nessas regiões agrícolas, né? exatamente. A próxima pergunta, professor, é do Adriano. Ele pergunta assim: existe a possibilidade de mudar o clima aqui do sul por causa do desmatamento? Quanto tempo para mudar? Então, Adriano, como eu falei para você, né? Sem a Amazônia aqui nós seríamos um grande, para vocês todos, né? Sem a Amazônia aqui nós seríamos um grande deserto. Nós já estamos sentindo um impacto. Há 2, 3, 4 anos atrás, a gente já viu, né, São Paulo passando por uma crise hídrica. Esse ano, Curitiba já está passando por uma crise hídrica. Então, assim, já há anos a gente vem sentindo isso.
Eu lembro, né, que eu agora vou compartilhar uma experiência de vida. Eu lembro quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade, né, não faz muito tempo isso, eu ia no clube e todo final de tarde a gente corria das chuvas de verão. Todo final de tarde a gente tinha que sair da piscina por conta das chuvas de verão, né? O que que é a chuva de verão? Que é a chuva convectiva. É aquela chuva que ocorre por conta da grande evaporação, né? E daí para você ter evaporação, você tem que ter porção líquida. Então, se você não tem porção líquida, você não tem evaporação e não tem chuva no final da tarde. E a gente está percebendo que não tem, né? Aconteceu uma ontem, mas é em função de uma passagem de frente fria também, e etc. Mas se a gente parar para analisar, e vocês parem para analisar, daqui para frente, né, as chuvas de verão são cada vez mais escassas, né? Então, não tem como a gente prever um tempo, mas vai estar sendo rápido, a gente está sentindo rapidamente isso, né? Agora, você imagine a nossa região, que 70% do PIB da região da América do Sul é produzido aqui, onde nós temos hidrelétricas que fornecem energia para as indústrias, para as atividades econômicas. A agropecuária depende de água irrigada, né, de retirada de rios, de áreas de represas, e não tem mais água, né? O que que isso tudo aqui vai virar, né? Qual é o impacto na economia disso tudo? É legal a Exatamente, gente professor. desmitificar um pouquinho a questão de que as questões ambientais, elas não são antagônicas às questões do próprio agronegócio, né, como muitas pessoas pensam. Então, a gente precisa trabalhar em uma cooperação, né, sem ambiente, um meio ambiente adequado, né, dentro dessas condições homeostáticas, digamos assim, não vai ter agricultura, né, professor? Sim, exatamente, exatamente, né? Sem água não cresce planta. Uhum. E a gente sempre escuta Tudo simples, falar, né? alguns alunos comentando assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A gente sabe hoje que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Quem é o pulmão do mundo são os mares aí, né? Com as algas. Mas a gente poderia dizer que a Amazônia é aí o umidificador do mundo, né? O ventilador, né? O ar-condicionado, o refrigerador, né? Umidificador. Também. Tem isso. A próxima pergunta daí é: quais são as implicações da queimada a longo prazo? E o que pode ser feito para evitar o pior cenário, professor? Eu acredito que é justamente o inverso do que está acontecendo, né? Então, você tem investimento, né, para fiscalização, né? Então, eu lembro no ano passado, tinha o pessoal começou a falar, né, quantos técnicos do IBAMA tinham para fazer essas vistorias, etc., né? Era assim uma coisa absurda, né? O número de tão pequeno, tão insignificante para uma área tão grande que eles tinham que fiscalizar. E aí reduziram os investimentos para concurso público, reduziram os investimentos para combate a incêndios, alteraram leis ambientais, né? Então, eles estão perdoando os fazendeiros que grilaram terras nessa região, ou seja, que tomaram posse de terras que não pertenciam a eles, invadiram, né? E o governo está perdoando esses fazendeiros, né? E, né? Literalmente deixando passar a boiada, né? Literalmente deixando passar a boiada, né? Para atender os interesses, né? De um grupo, né? Não vou dizer para vocês que são todos, né? Mas é o de um grupo, né? Que tem o interesse de só aumentar a atividade, só expandir, né, a atividade agropecuária sem limite nenhum, né, sem a consciência de preservação e conservação, né, das florestas, não só das florestas, falo das florestas aqui, mas dos biomas de maneira geral, né, do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia, né, é muito triste o que a gente está vendo. Exatamente. Até a professora comentou, né? A boiada continua passando. Agora perdemos a proteção dos manguezais, também seguindo o Conselho de Salles. Aí a Audrey fala:
É muito triste ver o quanto nossos governantes têm um pensamento limitado sobre as políticas ambientais, triste e preocupante. Aí a prof responde, né? Precisavam entender que não é possível respirar, beber e comer dinheiro. Daí a Audrey também replica, né? Exatamente, prof. Aline. E acho que isso está bem dentro, né, do que você acabou de comentar, né, professor? Sim. Aí temos a pergunta do professor Valdir. Boa noite, campeão. Em uma redação, por exemplo, aparecendo esse assunto, que medidas posso propor a curto e a longo prazo para evitar o pior cenário? Então, assim, como argumento, né, para a gente tentar reverter isso tudo, então a primeira coisa são as implementações de políticas públicas, né, de preservação, de conservação e até de e hoje você tem, né, o ecoturismo, você tem atividade agrícola que ela respeita, né, as matas, respeita é, os, os, os mananciais, né, convive com a natureza, né, atividade agrícola que convive com a natureza. Né? Hoje você tem criação de gado junto com reflorestamento de árvores. Então, são políticas, seguir as políticas públicas e fazer cumprir a lei, né? E, por outro lado, numa medida a longo prazo, é o replantio de árvores. Não adianta, a árvore, ela é um fabricante de água. Né? A água, ela é um fabricante de água, ela devolve umidade, ela faz o processo de evapotranspiração, ela transpira, né? Então nós vimos ali que esses rios voadores são isso, são partículas de água em suspensão que foram transpiradas das árvores. Então, se não tiver árvore, não tem produção de água para a atmosfera. Tá? Então, eu diria que esses aí seriam os dois principais, melhores argumentos, né, professor, para uma prova de redação. Né? E aí, em cima disso, né, você buscar informações aí que possam, né, enxertar aí mais conteúdo, né, essa argumentação. Né? Quem sabe procurar notícias, né, até para você poder citar, né, de uma maneira mais científica, mais técnica, né, essas informações aí. Com certeza. Aí tem a pergunta da Carolina. Mas a umidade de cada cidade já daria conta se a Amazônia não fizesse sua parte, professor? Então, nós temos, Carolina, esses climas, né, que são os climas globais, e nós temos os microclimas na cidade. Então, eu não sei se a Carolina deve ser de Ponta Grossa. Se a gente pensar, por exemplo, no Lago de Olarias hoje, ele já mudou o microclima daquela região ali. Então, certamente, as pessoas que moram ali mais próximos ao Lago de Olaria já devem estar sentindo mais umidade. E isso tudo influencia no clima do lugar, né, na temperatura, na variação de temperatura, ajuda, né? Mas, por outro lado, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a umidade em suspensão na atmosfera, ela é transportada pelos ventos. Então, às vezes, nós recebemos chuvas aqui que não são produzidas aqui. Um exemplo disso são as chuvas ácidas. Então, nós temos regiões no mundo que sofrem com chuva ácida, mas que não poluem a atmosfera. Por quê? Porque essa chuva é transportada, né, esses elementos ácidos que são produzidos com a queima de carbono, com a queima de combustíveis fósseis, elas são transportadas pelos ventos e às vezes a precipitação acontece em outro lugar. Né? Então, o que a gente tem que pensar é isso: nós dependemos muito, né, dessa umidade que é produzida na Amazônia, né, quase que exclusivamente. Tanto é que os cientistas defendem mesmo que se não existisse a Amazônia, nós seríamos um grande deserto aqui.
Show de bola, professor. O professor Valdir agradeceu a resposta da primeira pergunta e ele comentou aqui que as ações públicas como a do Lago de Olarias seria uma boa sacada. Exatamente. Daí, A represa do professor, Alagados, né? A gente nota que a represa de Alagados também, muitas vezes, durante o verão, a gente vê que a chuva vem de lá, né? Vem daquela região, né? Então, acumula umidade na atmosfera, né? sim. Aí o Igor pergunta, professor, existem outras regiões no mundo que formam rios voadores? Eu diria para vocês que com a mesma intensidade da Amazônia, não, né? Porém, né, a gente percebe que toda a área florestal ela produz muito. Então, nós temos a floresta no Congo, né, que produz muita umidade, e aí o vento transporta também umidade para outras regiões do continente africano, para o interior, né? Então, assim, com a mesma intensidade, não, tá? Os rios voadores ficaram bem conhecidos na Amazônia, tá? Esse termo é específico para a floresta amazônica. E daí ele faz mais uma pergunta, professor. Se a região sul do Brasil virasse um deserto, o Brasil da usina de Itaipu? Igor, a água que abastece a usina de Itaipu, tá? Ela é oriunda da região centro-oeste. Então, se lá, né, na cabeceira dos rios Grande e Parnaíba não chover, né, nós teremos uma crise certamente, né, já de produção de energia. Não vou dizer para você daqui 5, 10 anos, mas talvez, né, em 20, 30 anos, né? Então a gente vai colher as consequências para frente, tá? O que a gente está vendo é o seguinte: existem represas hoje que ninguém imaginaria que ela teria 12%, 15%, 20% do limite máximo da água, né? De água. Então a gente percebe, por exemplo, em Curitiba lá, que existem represas lá que estão funcionando com 13%, 20%, né? E no passado funcionava com 80%, 85%, 70%, né? Facilmente. Tá? Então, e tem um outro agravante, né? Nós já estamos passando por esse período de seca acentuado e a gente vai sofrer com os fenômenos da laninha, que para a região sul, uma das consequências é justamente um verão mais seco. Então, o verão, que seria a estação que mais chove no Brasil, né, a partir agora da primavera até o verão, nós vamos enfrentar seca, né? Então, mais seca do que o normal. A gente consegue perceber bem assim, né, professor, que, sei lá, quando eu era menor, eu conseguia perceber bem a definição, você estava falando das estações, né, do ano, que eu conseguia perceber bem certinho a mudança de uma estação para outra, e hoje, eu não sei se por causa dessas questões climáticas, enfim, com toda essa desregularidade ambiental, né, a gente às vezes não consegue perceber bem a estação, né, então tá no inverno, mas tá calor, tá... Então, assim, isso tem uma explicação, né? Sim, é a questão do aquecimento global, né? Uhum. Então, os períodos secos estão mais secos, estão mais intensos, né? E aí ele influencia também, nós temos a questão do El Niño, que também está mais intenso, né? Nos períodos de El Niño, as águas do Oceano Pacífico estão mais quentes, no período de Laninha elas estão mais frias do que o normal, né? Então tem tudo isso, né? São fenômenos globais que vão influenciando, né, no clima e até nessa questão das estações do ano que você falou. Exatamente. Professor, acho que as perguntas aqui cessaram. A gente agradece a todo mundo que participou, que perguntou, né, que enviou pergunta, aquilo que a gente sempre fala. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar depois, que a gente encaminha para o professor sem problemas nenhum. E a gente agradece muito a tua participação, professor, por mais uma live com um assunto muito importante. Pessoal que está assistindo, que vai prestar vestibular, que vai fazer Enem, enfim, PCS e tudo mais, vejam que esse assunto pode cair tanto na geografia
quanto pode cair, por exemplo, na redação, como o professor citou, pode cair na atualidades, porque está super em alta, né? Então, a gente agradece muito. E só um recadinho final, então, novamente, para quem entrou depois, a gente vai fazer o sorteio agora, ao vivo, ao final da live, e quem ganhar o prêmio vai buscar no cursinho sexta-feira, com o Rodrigo Miléo, que é o chefe do cursinho, tá bom? Muito obrigada, professor. E eu que agradeço aí as perguntas, a participação, o empenho de vocês aí, a paciência para passar os vídeos. Tá bom? Imagine, professor. Então, pessoal, vamos ao sorteio. Ana, com você, amiga. Bom, professor, queria agradecer muito aí pela sua disponibilidade em trazer essa reflexão tão importante para a gente nesses tempos, né? Não só para o vestibular, como para a vida, né? Que com essa aula você veio reflorestar de conhecimento a nossa ignorância aí nessa área, né? Então, muito importante. Porque, de fato, né, gente, nós precisamos lutar aí pela preservação do meio ambiente. Essa questão ela é muito importante porque nós somos um dos países mais biodiversos do mundo, né? Então, tem uma biodiversidade aí no Brasil que ainda não é conhecida. A gente tem bactérias, plantas, fungos, animais que ainda nem foram catalogados e já estão aí na extinção, né? Digamos assim, caminhando para uma extinção justamente por esse desmatamento, né? Então, até a situação que a gente vive hoje, né, a pandemia, é uma questão que é produto aí do desmatamento de áreas nativas. Então, é algo que a gente precisa refletir e tentar tomar posturas mais críticas, tanto aí na escolha dos nossos governantes, como também das nossas escolhas cotidianas, né? Então, agradeço muito, professor, por trazer essa reflexão, que imagino que ela não termina aqui. A gente precisa ir atrás, procurar, ver jornal, né, professor? Como é importante a gente ver jornal para estar antenado do que está acontecendo. Então, muito obrigada, pessoal, vocês que nos assistiram aí, e vamos ao nosso sorteio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Só um minutinho. Então, nós temos 16 pessoas participando. Isso, eu mandei a lista atualizada, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos sortear. Nós temos 16 pessoas participando. Olha que legal esse sorteador. Vamos lá. O sorteado foi o número 1. Vamos ver quem é o número 1. Camille Almeida. É a sorteada de hoje. Tá aí, prof. Então, sexta-feira, os 4 que ganharam, a Karen, o Adriano, a Solange e a Camille, entrar em contato com o Rodrigo, que à noite ele vai estar lá para distribuir o prêmio para vocês, tá bom? Professor, muito obrigada mais uma vez. Professora Ana, muito obrigada também. E uma boa noite. Até semana que vem, segunda-feira, teremos mais uma live com o professor Lucas, que é o professor de Atualidades e de Educação Física, então ele vai fazer mais uma live com vocês. E sintam-se todos convidados a estar participando das lives, professores, alunos, enfim. Muito obrigada, uma boa noite e uma boa semana, tá bom? Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Imagine.